Olá a todos! Hoje eu vou mostrar quais informações você não pode deixar de fora do seu texto acadêmico ou científico ao usar o Iramutec na análise dos dados. Antes de começar, eu te peço para se inscrever no canal e curtir o vídeo para me ajudar a crescer no YouTube. Desde já te agradeço. Se você for utilizar a função classificação ou método de Raynaud, aquela que produz um dendrograma com as classes de palavras presentes no corpus, é imprescindível que você coloque no seu texto a taxa de retenção alcançada para produzir a análise. A taxa de retenção informa quantos segmentos de texto a análise aproveitou em relação ao total de segmentos de texto presentes no corpus textual para produzir o dendrograma. Este valor está presente na aba com as ilustrações geradas, no topo da tela junto com outros dados quantitativos produzidos pela função. A taxa de retenção informa se os dados produzidos pela CHD são representativos, homogêneos e confiáveis para serem utilizados na sua pesquisa. Para que os dados produzidos pela CHD na análise de classificação sejam seguros, a taxa de retenção deve ser de no mínimo 75%. Uma retenção abaixo de 75% não é recomendada pelos especialistas no Iramutec. Caso isso ocorra, é necessário rodar novamente a análise e, se persistir abaixo de 75%, abandoná-la. Outra informação que não pode estar de fora do seu texto ao usar a análise de classificação são os valores do Q² e do nível de significância das palavras pertencentes às classes do dendrograma. O Q² revela o quão bem distribuída a palavra está dentro da sua classe no dendrograma. Além disso, descreve se há diferenças entre a frequência de dados esperada e a frequência de dados observada após os testes estatísticos. O nível de significância te informa se os resultados são estatisticamente significativos, sem influência do acaso, indicando a probabilidade de rejeitar a hipótese nula. No meu último vídeo eu expliquei os conceitos de Q² e nível de significância, e como empregá-los para produzir dendrogramas mais completos. Eu vou deixar no card o link para esse vídeo, pois ele é bem detalhado e vai te auxiliar a inserir esses dados no seu texto acadêmico ou científico. A próxima análise é a nuvem de palavras, uma das preferidas para uso em trabalhos de pesquisa. Embora seja mais simples comparado às outras análises do Iramutec, a nuvem de palavras requer um certo nível de detalhamento ao usá-la para analisar dados textuais. Dentre as informações pertinentes para incluir sobre a nuvem estão as formas utilizadas, isto é, se as palavras que irão compor a nuvem são apenas formas ativas, apenas formas suplementares ou ambas. Essa informação indica a relevância que o pesquisador atribui para as classes gramaticais das palavras que compõem o corpus textual, submetido ao Iramutec. Outra informação para ser incluída é a quantidade de palavras selecionadas para entrar na nuvem. A depender do tamanho do seu corpus, não é interessante selecionar todas as palavras, pois há o risco de gerar sobreposição devido à alta quantidade de palavras existentes. Há também o risco de entrar palavras irrelevantes que irão lhe obrigar a ter que inserir uma justificativa para a sua presença na ilustração, embora elas não agregam em nada nos resultados. No uso da análise de similitude, é importante citar qual é o núcleo da árvore de similitude, visto que é a partir desse ponto que as demais palavras serão geradas. O núcleo é a palavra mais frequente selecionada pelo usuário para compor a imagem. Outra informação a ser incluída, caso o usuário a selecione para compor a imagem, é a presença das comunidades e halo na ilustração. As opções comunidade e halo agrupam as palavras mais associadas em nuvens coloridas. Cabe destacar que é o Iramutec que faz a divisão das nuvens e seleciona as cores para entrar na imagem final. Essa opção auxilia o pesquisador a atribuir categorias temáticas de acordo com a ideia principal que as palavras dentro das nuvens coloridas exprimem. Caso o pesquisador selecione nas configurações da árvore de similitude a opção Score nas bordas, é importante contextualizar o seu significado e relacioná-la com a conexão entre as co-ocorrências de palavras identificadas pelo programa no corpus. O Score nas bordas quantifica o nível de conexão dos gráficos entre as palavras dentro da árvore de similitude. Ao invés de você descrever a interação entre as palavras apenas pela espessura dos grafos, é possível utilizar os scores para isso, atribuindo caráter quantitativo à pesquisa. A quantidade de palavras selecionadas para compor a árvore de similitude, assim como foi citado na nuvem de palavras, é relevante para indicar o tratamento feito pelo usuário para dimensionar as partes mais relevantes do corpus,
que serão representadas nos resultados produzidos pelo Iramutec. Já na análise de especificidades e AFC, apesar dela não ser tão popular entre os usuários do Iramutec, é preciso ter noção de quais informações devem ser inseridas ao utilizá-la. A primeira informação é o tipo da forma escolhida para compor a análise. Você deve descrever se foram apenas as palavras de forma ativa, forma suplementar ou ambas. A próxima informação é a variável da linha de comando escolhida para a análise se debruçar. Lembre-se que a variável escolhida deve ter no mínimo 3 modalidades para que a ilustração seja produzida. A seguir vem o tipo de coeficiente matemático escolhido para o score das palavras. A especificidade disponibiliza 2 possibilidades para uso, o Qi quadrado e a lei hipergeométrica. A frequência mínima para análise RT é um tópico que não pode estar ausente do seu texto. O usuário pode optar por utilizar o valor padrão que o programa utiliza, que é 10, ou pode estabelecer um valor a seu critério. A função estatísticas ou análises lexicográficas não oferece tantas opções de customização comparadas às demais opções do Iramutec. Se você for utilizá-la, é importante citar uma breve descrição de significado para os termos textos, forma, ocorrência e apax, a fim de deixar o leitor que nunca teve contato com software inteirado desses importantes conceitos. A mesma orientação vale para a ilustração do diagrama de Zipf. Descreva de maneira sucinta a origem desse conceito para complementar a apresentação dos resultados. Caso você utilize a função de estatísticas em conjunto com outra análise do programa, e empregue, por exemplo, os dados fornecidos pelos comandos formas associadas e concordância, é necessário deixar claro o que cada um faz e como o programa chegou a esses resultados. Para finalizar o vídeo, a última informação que você deve inserir no seu texto quando utilizar o Iramutec está presente em todas as 5 análises oferecidas. Trata-se da opção das propriedades-chaves. Nessa opção, você define quais classes gramaticais o programa irá priorizar na realização das análises. A depender do perfil da pesquisa, você pode definir quais palavras são mais interessantes para analisar ou não. Isso é benéfico, pois a ilustração gerada pela análise não ficará carregada de informações desnecessárias, excluindo a obrigação de justificá-las. Dentro do seu texto, indicar quais classes gramaticais foram escolhidas nas propriedades-chaves, como formas ativas, formas suplementares e formas eliminadas. O vídeo de hoje foi esse, e eu espero que possa ajudar você durante o uso do Iramutec e a elaboração do texto sobre os resultados. O contato para a consultoria online Iramutec está na descrição, bem como o manual de uso do programa. Até mais!